Fala galera, beleza? Eu sou o professor Osmar e nessa aula eu vou falar sobre a velocidade relativa, ok? Então, essa aula é uma continuação do movimento uniforme para abordar a parte relacionada à velocidade relativa, tá bom? Então, o que é essa velocidade relativa? Eu tenho dois móveis, né, se deslocando e aí eu vou identificar qual é a velocidade, ok? Em relação ao movimento desses dois móveis. Ou seja, qual é a velocidade de um em relação ao outro, tá bom? Então, essa velocidade relativa a gente separa em dois casos. O primeiro caso aqui é quando os dois móveis estão se deslocando no mesmo sentido. Então, aqui, meu exemplo, né? Eu tenho um móvel A no espaço 0, ok? Vindo para sua direita, tá bom? Se deslocando para a sua direita, aumentando a posição, o seu espaço, e o B também se deslocando aí para a sua direita, ok? Aumentando o espaço, beleza? Então, os dois têm o mesmo sentido de deslocamento, ok? Desta forma, como é que eu calculo a velocidade relativa, né, em relação a esses dois móveis? Vamos lá. Eu vou fazer a velocidade relativa igual ao módulo da velocidade do móvel A menos o módulo da velocidade do móvel B, tá bom? Vamos entender aí. Módulo seria o quê? Eu pego a velocidade, o módulo é só o valor absoluto, sem o sinal que vai estar indicando aí o sentido, tá bom? Então aqui vamos por um exemplo. Vamos supor que o móvel A tenha uma velocidade de 12,5 metros por segundo e o móvel B uma velocidade de 7,5 metros por segundo, beleza? O que eu faço agora? A velocidade relativa vai ser a velocidade ali do primeiro, né, o módulo dela, 12,5, menos a velocidade, né, em módulo do segundo, do B, que é 7,5. Então, 12,5 menos 7,5 vai dar 5 metros por segundo. O que isso significa? Isso significa que esse móvel A com 12,5 metros por segundo, ele está se deslocando nesse sentido e o B nesse sentido com 7,5 metros por segundo, ok? A situação similar, equivalente a essa, seria o móvel B parado e o móvel A se aproximando com uma velocidade de 5 metros por segundo. É isso que é velocidade relativa, ok? Tranquilo? Então, essa situação é uma situação em relação aí à velocidade de aproximação, é como se o B estivesse parado e o A estivesse se aproximando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá bom? Então, isso é a velocidade relativa. E aí, os problemas que nós temos com encontro de móveis, utilizando a ideia de velocidade relativa, eu resolvo mais rapidamente, mais facilmente. Quer ver? Vamos lá. Velocidade relativa aqui, calculei, né? Como eu já expliquei, 5 metros por segundo. Qual é o tempo que vai demorar a partir dessa situação inicial até ocorrer o encontro? Vamos lá. Qual é a distância entre eles no início do meu problema? Se o A está no 0 e o B está no 80, a distância entre eles é de 80 metros. Então, vou falar que o meu ΔS é 80 metros, ok? Então, eu fico com velocidade relativa é igual a ΔS dividido por ΔT. Se eu quero ΔT, ΔT vai para o outro lado, velocidade relativa vem para cá. Ou seja, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade relativa. Dessa forma, ΔS 80 dividido por 5, 16 segundos. Quer dizer que a partir desse instante que está sendo representado aqui na figura, tá? 16 segundos depois, esses dois móveis vão se encontrar, tá bom? E aí eu também posso perguntar qual a posição de encontro, né? Qual a posição que vai ocorrer o encontro, qual é o espaço que vai ocorrer o encontro. E aí eu tenho que entender que para responder essa pergunta eu tenho que fazer posição, né? Espaço do móvel A é igual ao espaço do móvel B, ok? Tranquilo?
Porque para se encontrarem os móveis, eles têm que estar no mesmo lugar, no mesmo espaço, na mesma posição, tá bom? E aí, eu calculo o SA ou o SB, já que eles são iguais, eu vou calcular um dos dois. Para facilitar aqui, eu peguei o SA. Por quê? Movimento uniforme, função horária da posição, função horária do espaço. S é igual a S0 mais VT. Se eu olho para o A, quanto vale o espaço inicial do A? Ele não está no zero? Então, vale zero. Então, como é que fica o meu SA? Fica zero mais a sua velocidade, que é 12,5, vezes o tempo que vai demorar para acontecer o encontro. 16. 12,5 vezes 16, 200 metros, ok? Então, para você entender bem, eu calculo a velocidade relativa, ok? Vou utilizar essa velocidade relativa para calcular o tempo que demora para ocorrer o encontro, tá? Mas para responder a posição do encontro, aí eu volto e analiso somente o movimento de um móvel, ou seja, eu vou olhar só para o A ou só para o B, tá? E aí eu não vou utilizar a velocidade relativa, já que eu estou olhando para um único móvel, ok? Ou seja, eu peguei aqui o SA, foi a posição dele, mas repara que aqui eu não usei a velocidade relativa, eu usei a velocidade do móvel A, porque eu estou olhando para o móvel A, tá bom? Não estou olhando para os dois, beleza? Tranquilo quanto a isso? Então, a velocidade relativa eu vou utilizar para calcular o tempo de encontro e depois a posição eu vou voltar e utilizar as velocidades que foram dadas no início, beleza? Vamos então agora partir para o segundo caso. Se o primeiro caso era mesmo sentido, o segundo caso eu tenho então sentidos opostos, ok? Então, como é que fica? A velocidade relativa é o módulo da velocidade VA mais o módulo da velocidade VB, tá bom? E aí eu tenho aqui, fiz basicamente o mesmo desenho do anterior, a única diferença que o B, em vez de estar indo, né, para a sua direita, ele está vindo contrário, ele está vindo para a sua esquerda, ok? E aí o A está num sentido, o B está no outro, tá? Então, vamos lá. VA, de novo, nesse exemplo, VA igual a 12,5 metros por segundo. VB, repetiu o mesmo 7,5, só que agora com sinal negativo. Por quê? Porque o B está vindo do 80 para o zero. Então, ele está vindo de tal forma que a sua posição, o seu espaço, diminui com o decorrer do tempo. Logo, a sua velocidade é negativa, tá bom? E aí, vamos lá. Velocidade relativa é igual ao módulo do VA, 12,5, mais o módulo do VB. Repara, é módulo, então menos 7,5, como é em módulo, vai ficar 7,5. 12,5 mais 7,5, 20 metros por segundo. Então, isso quer dizer que é como se o B estivesse parado, né, estivesse em repouso, e o A estivesse se aproximando do B com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu também podia fazer ao contrário, é como se o A estivesse parado, né, e o B estivesse se aproximando com uma velocidade que tem um módulo de 20 metros por segundo, tá bom? E aí, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz para o primeiro exemplo. Vamos calcular o tempo que demora para ocorrer o encontro. De novo, a distância entre o A e o B na situação inicial, que é representada na figura, é de 80 metros. Logo, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade relativa. ΔS, 80, velocidade relativa, 20. 80 dividido por 20, 4 segundos, tá bom? Então, aqui demorou 4 segundos, nesse exemplo, para o corpo A encontrar o corpo B. E agora vamos calcular a posição. De novo, posição ou espaço do encontro, eu vou ter que fazer SA igual a SB. Tá? Como é a mesma, eu posso calcular só o SA ou só o SB. Para facilitar, mais uma vez eu calculei o SA. Por quê? Posição inicial do A é 0, ok? E aí fica SA igual a 0, mais, de novo, 12,5, que é a velocidade do móvel A, vezes 4, que foi o tempo que demorou para ocorrer o encontro. 12,5 vezes 4, 50 metros. Dessa forma, eu posso falar que o encontro do móvel A com o móvel B, nesse exemplo, tá? Demorou para acontecer 4 segundos
e ele ocorreu na posição no espaço 50 metros, tá bom? Então, esses são os dois exemplos que nós temos aí para a velocidade relativa, ok? Com velocidade relativa, a gente consegue resolver alguns exercícios de uma forma mais rápida e mais fácil, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu, um abraço e até a próxima aula!